Existe um mistério que foi escondido desde antes da fundação do mundo. Um propósito eterno que Deus manteve em segredo através das eras. Um plano divino que estava oculto dos profetas, patriarcas e anjos. Uma revelação que foi confiada exclusivamente a Paulo para ser desvendada. O mistério que esteve oculto desde os séculos e desde as gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Colossenses 1:26. Por séculos, Deus guardou silêncio sobre seu propósito final. Abraão não conhecia o mistério completo. Moisés não compreendia o plano total. David não vislumbrava o objetivo eterno. Os profetas apenas vislumbraram sombras do que estava por vir, acerca da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo significava o Espírito de Cristo que estava neles. 1 Pedro 1:10, 11. Os profetas inquiriam e investigavam diligentemente. Sabiam que estavam falando de algo grandioso, mas não compreendiam completamente o que profetizavam. O mistério permanecia selado, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas. 1 Pedro 1:12. Profetas ministravam verdades que não entendiam completamente, até que Deus escolheu um homem para revelar o mistério escondido. Um ex-perseguidor da igreja, um fariseu radical, um homem improvável para ser depositário dos segredos divinos. Paulo de Tarso. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Efésios 3:8. Paulo se considerava o menor dos santos, mas Deus lhe confiou o maior dos mistérios, a revelação que revolucionaria compreensão sobre propósito eterno, o segredo que mudaria tudo sobre plano divino. O mistério não era apenas sobre salvação individual, não era simplesmente sobre perdão de pecados, não era apenas sobre vida eterna pessoal, era sobre propósito cósmico que Deus tinha desde a eternidade, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3:9. Mistério estava oculto no próprio Deus. Não foi revelado a criaturas até Paulo. Permaneceu segredo divino através das eras, mas agora foi manifestado através do apostolado paulino. Igreja moderna frequentemente reduz evangelho à decisão pessoal, à experiência religiosa individual, à transformação de vida particular. Mas Paulo revelou que evangelho é muito maior. É sobre propósito eterno que envolve toda a criação. É sobre plano cósmico que abrange história humana. É sobre mistério que conecta céu e terra. É sobre objetivo final que Deus estabeleceu antes dos tempos. Hoje, você descobrirá 7 aspectos do mistério escondido que Paulo revelou. 7 dimensões do propósito eterno que transformam perspectivas sobre Evangelho. 7 revelações sobre plano divino que a igreja moderna não compreende. Prepare-se para compreender profundidade do propósito de Deus, para descobrir dimensões do plano divino que vão além de salvação pessoal, para entender mistério que conecta a eternidade passada com a eternidade futura. Porque depois que você compreender mistério escondido que Paulo revelou, nunca mais verá evangelho como simples religião pessoal. Verá como peça central do propósito cósmico de Deus. Você está pronto para descobrir mistério que foi escondido desde antes da fundação do mundo. O primeiro aspecto devastador do mistério escondido que Paulo revelou foi união sobrenatural entre judeus e gentios em um só corpo. Não apenas paz entre povos diferentes, mas criação de nova humanidade que transcende todas as divisões étnicas, culturais e religiosas estabelecidas desde Babel.
que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Efésios 3:6. Esta revelação era absolutamente revolucionária para o contexto judaico do primeiro século. Por 2000 anos, desde chamado de Abraão, Deus havia estabelecido separação clara entre judeus e gentios. Judeus eram povo escolhido, separado, santo. Gentios eram impuros, excluídos, estranhos às promessas, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Separação não era apenas cultural ou social, era teológica e espiritual. Era estabelecida pelo próprio Deus. Era fundamental ao sistema mosaico. Lei criava muro de separação intransponível. Circuncisão marcava a diferença permanente. Sistema sacrificial excluía gentios do acesso direto a Deus. Templo tinha átrio dos gentios, separação física, que simbolizava separação espiritual. Paulo revelou que o propósito eterno de Deus não era perpetuar separação, mas criar união que transcendesse todas as divisões humanas. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2:14. Jesus não apenas removeu hostilidade entre judeus e gentios, criou nova categoria de humanidade, estabeleceu nova identidade que transcende origem étnica, formou novo povo que não é nem judeu nem gentil, na abolição, na sua carne, da inimizade, a saber, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2:15. Novo homem, nova humanidade. Não gentios se tornando judeus, não judeus se tornando gentios, mas ambos se tornando algo completamente novo. Esta união não era fusão cultural ou sincretismo religioso. Era criação sobrenatural que mantinha diversidades, mas estabelecia unidade espiritual fundamental. Não há judeu nem gentio, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um, em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Unidade não elimina diferenças, mas transcende divisões. Diversidade permanece, mas hostilidade é removida. Identidades distintas existem, mas dentro de unidade maior. Paulo revelou que mistério estava escondido porque preparação era necessária. Deus, primeiro, estabeleceu lei para demonstrar impossibilidade de justiça humana. Depois, revelou graça para estabelecer base de união. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3:24. Lei não era propósito final, mas preparação pedagógica. Separação não era objetivo eterno, mas necessidade temporal. Divisão foi estabelecida para que a união fosse mais gloriosa. O mistério da união revela que o propósito de Deus sempre foi criar família global unida, não por sangue, cultura ou geografia, mas por fé em Cristo. Como aplicar mistério da união hoje? Primeiro, reconheça que todas as barreiras humanas foram removidas em Cristo. Segundo, compreenda que a igreja deveria exemplificar unidade que transcende divisões mundanas. Terceiro, aceite que diversidade é preservada, mas hostilidade é eliminada. Quarto, celebre que Deus criou nova humanidade que demonstra sua sabedoria. O mistério da união dos dois povos revela que o propósito eterno de Deus é criar comunidade global que transcende todas as divisões estabelecidas desde Babel. O segundo aspecto devastador do mistério escondido que Paulo revelou foi a natureza da igreja como corpo literal de Cristo na terra. Não apenas organização religiosa ou comunidade espiritual, mas organismo vivo, onde Cristo continua sua existência física através de membros unidos
sobrenaturalmente a ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Esta revelação era absolutamente inédita nas Escrituras anteriores. Antigo Testamento falava de povo de Deus, congregação, assembleia, mas nunca apresentou o conceito de grupo humano, sendo literalmente corpo de pessoa divina. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. Paulo não disse, assim é a igreja, disse, assim é Cristo. Igreja não apenas representa Cristo, igreja é Cristo em forma corporativa. Esta união não é simbólica ou metafórica, é orgânica e literal. Cristo realmente habita na igreja como alma habita no corpo. Igreja é a extensão física de Cristo no mundo. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 22, 23. Cristo é cabeça que dirige. Igreja é corpo que executa. Cabeça e corpo formam uma pessoa. Cristo e igreja formam uma entidade. Paulo descobriu este mistério na estrada de Damasco, quando Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Paulo perseguia cristãos, mas Jesus disse que estava sendo perseguido pessoalmente. Identidade entre Cristo e igreja era tão real que atacar igreja era atacar Cristo. Ferir membros era ferir cabeça. Tocar corpo era tocar a pessoa inteira. E, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, 26. Conexão orgânica significa que experiência de qualquer membro afeta todo o corpo. Sofrimento de um cristão na China é sentido por Cristo e por todo o seu corpo mundial. Este mistério revoluciona a compreensão sobre natureza da salvação. Não é apenas perdão individual, mas incorporação em organismo vivo. Não é apenas relacionamento pessoal, mas participação corporativa. Porque por um Espírito fomos todos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Batismo no Espírito não é experiência emocional. É incorporação orgânica no corpo de Cristo. É união literal com Cristo e seus membros. É participação na vida divina corporativamente. Paulo revelou que Cristo não abandonou o mundo após a ascensão. Continua presente e ativo através de seu corpo, a igreja. Suas mãos são mãos dos cristãos. Seus pés são pés da igreja. Sua voz são vozes dos crentes, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5:30. União não é apenas espiritual, mas envolve totalidade do ser. Este mistério também explica a autoridade da igreja. Quando a igreja age em unidade com Cristo como cabeça, tem a autoridade do próprio Cristo. Não é organização humana com programas religiosos, mas corpo do Senhor ressurreto. E tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Mateus 18, 18. A autoridade funciona porque a igreja é corpo de quem tem toda a autoridade. O mistério do corpo revela que propósito eterno de Deus era continuar presença de Cristo no mundo, através de organismo corporativo unido a ele. Como aplicar mistério do corpo hoje? Primeiro, reconheça que pertence a organismo vivo, não a organização religiosa. Segundo, compreenda que Cristo continua seu ministério através de você como seu membro. Terceiro, aceite responsabilidade de representar Cristo dignamente como seu corpo. Quarto, viva em consciência de união orgânica com Cristo e todos os cristãos. O mistério da Igreja, como corpo de Cristo, revela que propósito eterno de Deus era criar meio
de continuar presença física de Cristo no mundo através de humanidade redimida. O terceiro aspecto devastador do mistério escondido que Paulo revelou foi demonstração da sabedoria multiforme de Deus através da Igreja para principados e potestades nos céus. Propósito eterno não era apenas salvar humanos, mas usar Igreja redimida para ensinar seres angelicais sobre profundidade da sabedoria divina. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Esta revelação expandia o propósito da salvação muito além do benefício humano. Igreja não existe apenas para a bênção dos crentes. Não serve apenas para a evangelização dos perdidos. Não funciona apenas para a glória de Deus na terra. Existe para a demonstração cósmica da sabedoria divina. Multiforme sabedoria. Sabedoria com múltiplas facetas, como o diamante que reflete luz em todas as direções. Cada aspecto da obra redentora revela nova dimensão da genialidade divina. Principados e potestades são seres angelicais de alta hierarquia que observam obra de Deus na terra. Incluem anjos eleitos e anjos caídos, querubins e serafins, arcanjos e demônios, coisas para as quais os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro 1:12. Anjos estudam obra redentora com fascínio porque revela aspectos de Deus que não conheciam antes. Paulo revelou que Deus planejou salvação não apenas para restaurar a humanidade caída, mas para demonstrar aos seres celestiais profundidades de sua sabedoria que permaneciam ocultas. Como Igreja demonstra sabedoria multiforme? Primeiro, através da transformação de inimigos em filhos. Deus pega rebelde mais vil e o transforma no santo mais dedicado. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1:15. Paulo, maior perseguidor, tornou-se maior apóstolo, demonstração de poder transformador que impressiona seres celestiais. Sabedoria que encontra meio de manter justiça enquanto expressa misericórdia. Segundo, através da união de opostos irreconciliáveis. Judeus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres unidos em harmonia sobrenatural. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Anjos observam com admiração como Deus criou unidade a partir de diversidade extrema. Sabedoria que preserva diferenças, mas elimina a hostilidade. Terceiro, através da vitória sobre principados das trevas. Igreja não apenas recebe salvação, mas participa da derrota dos poderes malignos. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2:15. Cristo derrotou principados através da cruz. Igreja continua manifestando essa vitória através da vida transformada. Seres celestiais veem como Deus usa fracos para confundir fortes. Quarto, através da sabedoria que torna a loucura humana em sabedoria divina. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1:25. Método de salvação pela cruz parecia loucura aos sábios. Mas anjos veem como Deus resolveu o problema que nenhum ser criado poderia resolver, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3:9. Propósito era demonstrar a todos, não apenas humanos, mas todas as criaturas inteligentes. Igreja é escola onde anjos aprendem sobre sabedoria de Deus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios 3:11. Demonstração estava no propósito eterno. Não foi improvisação após queda humana. Este mistério revela
que nossa salvação tem significado cósmico. Não somos apenas beneficiários da graça, mas demonstradores da sabedoria divina para o universo inteiro. Como aplicar mistério da sabedoria multiforme? Primeiro, reconheça que sua vida tem audiência cósmica. Segundo, compreenda que transformação demonstra sabedoria de Deus aos seres celestiais. Terceiro, viva conscientemente como demonstração da multiforme sabedoria divina. Quarto, celebre que sua salvação tem propósito que transcende benefício pessoal. O mistério da sabedoria multiforme revela que propósito eterno era usar igreja redimida como demonstração educativa da genialidade divina para todo o universo inteligente. O quarto aspecto devastador do mistério escondido que Paulo revelou foi natureza da herança dos santos. Não apenas recompensas futuras ou bênçãos temporais, mas participação na própria herança de Cristo como co-herdeiros de tudo que pertence ao Filho de Deus, incluindo domínio sobre toda a criação. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8, 16, 17. Esta revelação estabelece dignidade inimaginável para crentes. Co-herdeiros de Cristo significa participação em tudo que Cristo herdou do Pai. Não apenas parte da herança, mas herança completa compartilhada. Não apenas bênçãos derivadas, mas direitos originais. Não apenas presentes divinos, mas propriedade familiar. Se você reconhece que sua herança em Cristo transcende qualquer riqueza terrena, se compreende que é co-herdeiro de toda a criação, inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde exploramos mistérios que expandem compreensão sobre identidade celestial. Ative o sininho para cada revelação sobre herança eterna e deixe nos comentários: sou co-herdeiro de Cristo. Pedindo que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios 1, 17, 18. Paulo orava por revelação sobre riquezas da glória da sua herança nos santos. Não apenas herança dos santos, mas herança de Deus que está nos santos. Deus tem herança na igreja, assim como a igreja tem herança em Deus. Relacionamento bidirecional, onde ambos possuem o outro. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Efésios 1, 13 e 14. Espírito Santo é penhor, garantia, entrada, primeiro pagamento da herança completa. O que temos agora é apenas amostra do que receberemos. Herança inclui reino eterno. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Reino preparado desde a fundação do mundo será herdado pelos santos. Domínio sobre nova terra, governo sobre nações ressuscitadas, autoridade sobre criação restaurada. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Apocalipse 1, 6. Santos não apenas habitarão reino, mas reinarão com Cristo como reis. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? 1 Coríntios 6, 2. Autoridade judicial sobre mundo futuro faz parte da herança. Herança inclui participação na natureza divina, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquesseis participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, 4. Não nos tornamos deuses, mas participamos em aspectos comunicáveis da natureza divina. Santidade, amor, sabedoria, poder dentro de limites criaturais.
porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Conformidade à imagem de Cristo é herança garantida. Herança também inclui conhecimento perfeito. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Onisciência limitada, como criaturas glorificadas. O mistério da herança revela que propósito eterno de Deus era elevar a humanidade redimida à posição de família divina, com direitos hereditários em todo o universo. Como aplicar mistério da herança? Primeiro, viva conscientemente como co-herdeiro de Cristo. Segundo, desenvolva perspectiva eterna sobre valores temporais. Terceiro, prepare-se para responsabilidades eternas através de fidelidade presente. Quarto, celebre dignidade incomensurável de sua posição em Cristo. O quinto aspecto devastador do mistério escondido que Paulo revelou foi o conceito da plenitude dos tempos. Momento específico na história quando todos os propósitos divinos convergem para cumprimento final. Quando Cristo reunirá todas as coisas dispersas pela queda em unidade cósmica restaurada. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios 1:10. Esta revelação apresenta o objetivo final de toda a história. Plenitude dos tempos não é simplesmente fim do mundo. É consumação de todos os propósitos divinos. É momento quando fragmentação causada pelo pecado é completamente revertida. É restauração da unidade cósmica original. Desde queda, criação foi fragmentada, céu separado da terra, humanidade dividida de Deus, nações espalhadas em hostilidade, criação geme sob maldição, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos 8:22. Criação sofre divisão e aguarda reunificação. Paulo revelou que Deus tem cronograma específico para reunir todas as coisas dispersas. História não é ciclo sem sentido, mas progressão direcionada para clímax divino. Dispensação da plenitude dos tempos. Administração divina que culmina a história. Quando Jesus retornar para estabelecer reino, começará processo de reunificação universal. Primeira fase: reunião dos santos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4:17. Segunda fase: reunião de Israel. E assim, todo o Israel será salvo. Romanos 11:26. Nação escolhida será restaurada à posição original. Terceira fase: reunião das nações. E todas as nações da terra se bendirão na tua descendência. Gênesis 22:18. Promessa abraâmica será cumprida globalmente. Quarta fase: reunião da criação, porque também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8:21. Quinta fase: reunião cósmica final. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21:1. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10. Reconhecimento universal da autoridade de Cristo reunirá toda a criação inteligente. O mistério da plenitude revela que história tem destino específico. Não é repetição infinita ou deterioração contínua, mas movimento direcionado para restauração completa. Mas, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro 3:13. Estado final será superior ao estado original, porque incorporará a experiência da redenção. Este mistério também revela que a igreja atual vive no período de preparação para a plenitude. Somos primeira fase da reunião,
demonstração prévia do que Deus fará universalmente. Que somos as primícias das suas criaturas. Tiago 1,18. Igreja é a mostra inicial da criação renovada que Deus produzirá, tendo por penhor o Espírito, 2 Coríntios 5,5. Experiência presente com o Espírito é garantia de plenitude futura que receberemos. Paulo revelou que nossa época é estratégica, porque participa na preparação para a plenitude final. Igreja não é parêntese na história, mas elemento central na progressão para clímax divino. Como aplicar mistério da plenitude? Primeiro, viva com perspectiva de destino cósmico. Segundo, participe conscientemente na preparação para a reunificação final. Terceiro, mantenha a esperança, baseada em propósito definido da história. Quarto, trabalhe pela unidade que prefigura reunião universal futura. O mistério da plenitude dos tempos revela que propósito eterno é restaurar unidade cósmica através da supremacia universal de Cristo. O sexto aspecto devastador do mistério escondido que Paulo revelou foi natureza da oração intercessória como participação na obra sacerdotal contínua de Cristo. Não apenas pedidos pessoais ou súplicas individuais, mas colaboração consciente no ministério eterno de Cristo como sumo sacerdote que sempre vive para interceder. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Cristo está constantemente intercedendo no céu. Paulo revelou que santos na terra são chamados para participar desta intercessão celestial. Oração não é apenas comunicação com Deus, mas colaboração no ministério sacerdotal de Cristo. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Primeira responsabilidade cristã é intercessão universal. Por todos os homens, escopo da intercessão deve ser tão amplo quanto o amor de Deus. Não apenas família, amigos, igreja local, mas toda a humanidade, pelo que também podem salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Cristo intercede por todos que se aproximam através dele. Paulo ensinou que orações dos santos se conectam com a intercessão de Cristo, formando o ministério sacerdotal corporativo. Nossa oração é canal através do qual a intercessão celestial flui para situações terrenas. De igual modo, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Tríade intercessória. Pai recebe, Filho oferece, Espírito capacita. Santos participam através do Espírito na intercessão do Filho perante o Pai. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8:27. Espírito Santo conhece vontade do Pai e intercede através dos santos de acordo com propósitos divinos. Nossa oração se torna canal da intercessão trinitária. Paulo revelou que intercessão tem autoridade judicial no reino espiritual, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Mateus 18:18. Oração intercessória exerce a autoridade delegada de Cristo. Quando oramos em seu nome, sua autoridade opera através de nossa súplica. E disse-lhes: quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Lucas 11:2. Oração modelo de Jesus é primariamente intercessória. Santificação do nome, vinda do reino, cumprimento da vontade divina. Foco principal não é necessidades pessoais, mas propósitos divinos. Paulo demonstrou intercessão contínua.
Sem cessar, faço menção de vós nas minhas orações. Romanos 1:9. Noite e dia, pedindo encarecidamente que vejamos o vosso rosto. 1 Tessalonicenses 3:10. Em toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Intercessão pelos santos é responsabilidade contínua. Paulo via a oração como trabalho ministerial tão importante quanto pregação. O mistério da intercessão revela que propósito eterno inclui colaboração consciente dos santos no ministério sacerdotal de Cristo através da oração. Como aplicar mistério da intercessão? Primeiro, compreenda a oração como participação no ministério de Cristo. Segundo, desenvolva a disciplina de intercessão sistemática e abrangente. Terceiro, ore conscientemente em união com Cristo e pelo poder do Espírito. Quarto, exerça a autoridade espiritual delegada através da oração intercessória. O sétimo aspecto devastador do mistério escondido que Paulo revelou foi natureza da revelação progressiva. Deus não revelou tudo de uma vez, mas desenvolveu compreensão através de estágios históricos, sendo Paulo o receptor final das revelações que completa o entendimento sobre propósito eterno divino. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3:5. Paulo reconhecia que recebia revelações que gerações anteriores não possuíam, mistérios que profetas desejavam compreender, mas não podiam, verdades que anjos ansiavam investigar, mas não tinham acesso, aspectos do plano divino mantidos em segredo até a época apostólica, acerca da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. 1 Pedro 1:10. Profetas investigavam o significado de suas próprias profecias. Abraão viu dia de Cristo, mas não compreendeu plenamente. Moisés vislumbrou o profeta que viria, mas não conhecia a identidade completa. Davi cantou sobre Filho de Deus, mas não entendia a natureza divina humana. E perseverou Abraão em estar diante do Senhor. Gênesis 18:22. Abraão intercedia por Sodoma, baseado em revelação parcial sobre justiça divina. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Revelação divina progride como amanhecer gradual. Paulo revelou que era receptor de revelações finais que completavam entendimento sobre mistério eterno. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Efésios 3:8. Incompreensíveis. Riquezas que não podem ser completamente exploradas. Mesmo a revelação final de Paulo não esgota a profundidade dos propósitos divinos, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 1 Coríntios 13:9. Mesmo Paulo admitia conhecimento parcial comparado com revelação completa futura. Agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. Revelação completa aguarda ressurreição e glorificação. O que temos agora, mesmo através de Paulo, é suficiente, mas não exaustivo. Paulo recebeu revelações através de múltiplos métodos: visões, arrebatamentos, comunicação direta do Cristo ressurreto, iluminação do Espírito Santo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. 2 Coríntios 12:2. Experiências místicas deram a Paulo acesso a realidades celestiais que informaram sua teologia sobre mistérios eternos.
e para que a grandeza das revelações não me exaltasse muito, foi-me dado um espinho na carne. 2 Coríntios 12, 7. Magnitude das revelações de Paulo era extraordinária. O mistério da revelação progressiva estabelece a autoridade única dos escritos paulinos para a compreensão dos propósitos eternos de Deus. Considerai que a longanimidade de nosso Senhor é salvação, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 2 Pedro 3,15. Pedro reconhecia a sabedoria especial dada a Paulo, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. 2 Pedro 3,16. Pedro classifica escritos de Paulo como escrituras, reconhecimento de inspiração divina e autoridade canônica. Os 7 aspectos do mistério escondido são: união dos dois povos, igreja como corpo de Cristo, sabedoria multiforme demonstrada, herança dos santos, plenitude dos tempos, oração intercessória e revelação progressiva. Se estas revelações sobre mistério escondido expandiram sua compreensão do propósito eterno, se reconhece que Paulo foi depositário de mistérios únicos, deixe nos comentários: Paulo revelou mistérios eternos. Compartilhe estas revelações com quem busca compreender propósito cósmico de Deus. E permaneça conosco nas cartas de Paulo, onde exploramos profundidades dos mistérios apostólicos. O mistério escondido que Paulo revelou transforma perspectiva sobre evangelho de experiência religiosa, pessoal, para participação em propósito cósmico eterno. Igreja não é organização humana com programas espirituais. É instrumento divino para a demonstração da multiforme sabedoria de Deus ao universo inteligente. Salvação não é apenas perdão individual, é incorporação no mistério eterno que conecta céu e terra, eternidade passada e futura. Cada cristão é participante consciente no desdobramento do mistério que foi escondido desde antes da fundação do mundo, mas agora é revelado através da Igreja. A pergunta não é se você entende completamente mistérios que Paulo revelou. A pergunta é se você aceita seu papel na manifestação deste mistério eterno. O mistério continua se desdobrando através da Igreja até que chegue plenitude dos tempos, quando todas as coisas serão reunidas em Cristo. Você é parte do mistério que Paulo revelou. A questão é: você vive conscientemente como participante no propósito eterno de Deus?